Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para parar um tempo e meditar em algo que a Palavra de Deus possa nos trazer e nos revelar. E se nós pudéssemos neste momento parar para tentar imaginar quais seriam as notícias no dia de amanhã, ou quais seriam as notícias na edição do jornal de amanhã, com certeza seria curioso se pudéssemos saber. Mas em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, nos diz que não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Na verdade, existe um tripé que sustenta a esperança de toda a humanidade. E o primeiro é o poder econômico, mas ele não pode comprar aquilo que é gratuito para muitos sobreviverem, como, por exemplo, o ar. E a falta de ar já dizimou muitas vidas, principalmente agora nessa época em que vivemos, nessa pandemia. Sabemos que muitos têm sido levados à morte devido à falta de ar em seus pulmões. O segundo poder é o poder da ciência, que não pode resolver de imediato o problema que assola o mundo. Esse poder ainda está tentando trazer uma solução. Mas antes de trazer a solução, ele produz muitas dúvidas, muitas discórdias, como nós temos visto com a questão da pandemia e as vacinas, embora já avançado por um tempo, já dando resultados positivos, mas mesmo com esses resultados ainda trazem muitas dúvidas e muitas incertezas. O terceiro poder é o poder político. Nós vemos nações poderosas, ricas, com seus governantes, presidentes, reis, ministros e comandantes. Com todo o poder bélico, poder de decisão e de ação, e mesmo assim ainda não puderam resolver todos os problemas e ainda se debatem acerca desses problemas. Mas sabe por quê? Por que tudo isso? Porque o homem é vulnerável, é dependente e não autossuficiente. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Fala assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago aqui aponta 3 coisas erradas que muitas pessoas cometem e 3 coisas que precisamos viver para desenvolver a nossa dependência de Deus. E o primeiro erro que nós podemos enxergar aqui é justamente a independência de Deus. Como ele diz, vocês que dizem, ou melhor, vocês, quem decide, quem está decidindo. Então o sujeito decide quando ele está falando esse tipo de pessoa. As pessoas estão querendo tomar as suas próprias decisões. Tiago simula uma fala de alguém que tem sobre si o direito de decidir. Não há mal nenhum em planejar. Planejar está correto. O que está errado é não incluir Deus em seus planos, em nossos planos, ou não apresentar esses planos a Ele. A questão principal é que Tiago está falando com cristãos confessos, judeus que haviam se convertido, mas que na prática do dia a dia não colocam seus planejamentos, seus planos e decisões na presença de Deus. Isto se chama ateísmo prático. Na teoria, a pessoa é cristã, na teoria eu sou um cristão, mas na prática vivo como se ele não existisse. A pergunta que podemos fazer sobre esta fala de alguém é: onde está Deus em todo esse projeto? Na verdade, nós podemos perceber que não está em nenhum lugar. Todas as decisões têm como base o próprio ser humano, a própria pessoa. O versículo reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida. Reflete a confiança no projeto humano, incentiva o ser humano a pensar de maneira autossuficiente e autônoma. Uma vez que a palavra de Deus transpõe os séculos e chega também a nós, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude diante de várias situações em nossas vidas, a independência de Deus.
Nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem, de lado. Um mundo no qual Deus não faz mais parte. Um Deus que é lembrado só no domingo. Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida. Um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos. Deus não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo. Deus não tem nada a ver como eu administro a minha vida. Eu sou autossuficiente, sou eu que mando. Onde está escrito no texto em que lemos, fala assim: hoje ou amanhã, quem decide o início de tudo? Quem decide o início de tudo? Aqui nesse texto está falando como se a pessoa tomasse essas decisões. Fala assim: iremos a tal cidade. Quem decide o lugar? Quem decide o lugar nessa fala? Aí depois fala: ali ficaremos 1 ano. Então quem decide o prazo aqui? Quem está tomando a decisão do prazo? Aí na sequência, fazendo negócios. Quem decide a atividade? Quem está tomando as decisões da atividade nessa fala? E a última fala: ganhando muito dinheiro. Quem decide o propósito? Então a gente percebe aqui, que Tiago diz no verso 16: porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é o que? É maligno. Isto nos lembra também o que Provérbios 16, no versículo 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Nós poderíamos extrair desse texto que quanto mais independentes e orgulhosos somos de Deus, mais vamos nos arrebentar, quebrar a cara. O teólogo Francis Schaeffer diz: a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é ser auto-prejudicar. Quer confiar em si mesmo? Então se prejudique. O segundo erro que nós podemos extrair desse texto é o desejo insaciável de possuir. Uma das características mais marcantes do mundo de hoje é o consumismo. Tudo gira em torno dele. É como se o mundo hoje gritasse em alto e bom som: diga-me que consomes e te direi quem és. O ser está intimamente ligado com o ter. Assim, as pessoas são julgadas por aquilo que possuem e não pelo que são. Isso gera no ser humano o desejo de possuir mais e melhores bens, fazendo com que ele viva numa busca insaciável por aquilo que não é pão, por aquilo que perece. Novos produtos são lançados quase que diariamente. Nessa ótica, o mercado consumidor tem como base a insatisfação humana. Aquilo que se consome nada tem a ver com a utilidade ou a necessidade, mas com a manipulação dos significados, que geralmente tendem a se referir à felicidade. Em resumo, possuir determinado produto é como se tivesse felicidade. Ao permitirmos que as coisas dominem o nosso coração, corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por elas. Então a única coisa que saberemos dizer em oração é: dá-nos, Senhor, eu preciso, Senhor. Entenda, não estamos dizendo que ter dinheiro é errado, mas colocar o dinheiro como um Deus na sua vida é errado. Colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida é errado. O dinheiro move, o dinheiro seduz. Você vai precisar dizer ao dinheiro quem é que manda na sua vida. O dinheiro não pode estar no lugar de Deus em sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O terceiro erro que nós encontramos ainda é a falta de consciência da brevidade da vida. Tiago está revelando pessoas que não sabem o que é a vida. Pessoas que vivem alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas esquecem que a vida passa muito rápido. A falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que as pessoas individualizem suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta e até da sua vocação, ou seja, da sua missão na Terra, da sua missão aqui neste lugar. Agora, como podemos desenvolver a dependência de Deus? A primeira coisa é reconhecendo a vontade de Deus. No versículo 15 fala: o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser. Nós também usamos muitas vezes o termo se Deus quiser, mas como um chavão positivista, algo positivo, como uma palavra de efeito. Nós precisamos também saber o que deve ser feito, o que precisa ser mudado,
como também está no versículo 15, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo? Então nós precisamos saber o que deve ser feito e o que precisa ser mudado em nós. Nós temos que ter uma vida vinculada ao querer de Deus. Nós precisamos também ter determinação em fazer o bem, como está no versículo 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. A vida é uma dádiva de Deus. Ele deseja que nós a usemos com um propósito. Viver alienado desse propósito é viver em pecado, em constante pecado. A edição de amanhã, para quem coloca Deus em seus planos ou deixa dos seus planos para viver os de Deus, é a provisão dele. O dia de amanhã pertence a Deus e Ele proverá todas as suas necessidades segundo a sua misericórdia. Então que nós possamos aprender, colocar os nossos planos diante de Deus, ou melhor, vivermos aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te conforte e que abençoe não somente o seu dia, mas todos os dias seus aqui na terra. Fiquem com Deus.